Olá, boa tarde. Bom, em decorrência, ao imprevisto aí em relação à luz aqui na minha rua, a nossa aula ao vivo, nossa live não pôde acontecer. Tô aguardando, na verdade, mas eles ainda estão concluindo o trabalho e no poste aqui na rua, como vocês viram, que eu enviei a gravaçãozinha, para Andréia e para eu deixei, inclusive, para postar a lista de exercícios junto com as páginas do nosso livrinho, após a aula, essa aula ao vivo que aconteceria, porque aí teria explicação e eles fariam depois essa lista, Mas, infelizmente, a live ao vivo não aconteceu, a aula ao vivo não aconteceu, então eu tô gravando essa aulinha para vocês, para que eles assistam. Então eu vou primeiro alimentar a plataforma com a videoaula gravada, E posteriormente, logo em seguida, eu coloco as atividades, certo? Então vamos lá? Bem, então o próximo conteúdo aqui do nosso livrinho, tô hoje aqui com o livrinho, que aí eu vou mostrando a paginazinha para vocês, Tudo direitinho, para ficar melhor. O próximo conteúdo que nós vamos ver são os pronomes, página 110, Vou só verificar aqui até onde vai a explicação. Então, ela começa, a explicação do conteúdo no livro começa na página 110 até a 117, certo? Então, na verdade, os pronomes, assim como os substantivos, que nós já vimos, os adjetivos, os pronomes, eles também são uma classe gramatical, Que se atrelam, que se referem, que se ligam ao substantivo, certo? Então, vamos lá. Qual é a função do pronome? Já que ele se liga ao substantivo, ele se refere ao substantivo, a função dele, ele tem duas funções. Ele pode substituir esses substantivos para que o texto não fique cansativo. Então, a gente pode substituir o substantivo pelo pronome. E esses pronomes que substituem o substantivo são conhecidos por pronomes substantivos, Que são os pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Muito bem. Então, é isso que a gente vai começar a ver aqui no nosso livrinho na página, deixa eu botar bem bonitinho, onde tem essa explicação dos pronomes pessoais, página 112 do nosso livrinho. Tanto os pronomes pessoais como os pronomes oblíquos, eles têm pessoas, Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Tanto o pronome pessoal do caso reto quanto o pronome oblíquo. Aí tem um quadrinho aqui no nosso livrinho, não sei se dá para vocês verem bem, Já que eu tô gravando a aula, eu vou falando, e aí vocês já sabem que eu vou utilizar o livro. Ó, tem esse quadrinho aqui. E se vocês observarem o quadrinho, ele faz os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se referem, as pessoas, um até atrelado ao outro. Então, vamos ler aqui direitinho? Nós temos aqui, pessoas do discurso, que eu já havia falado, Primeira, segunda, terceira do singular. E essas pessoas correspondem a quais pessoas, Primeira pessoa, eu, do pronome pessoal do caso reto. Qual é o pronome oblíquo correspondente de primeira pessoa do singular? Me, mim, comigo. Depois nós temos segunda pessoa, tu, do pronome pessoal do caso reto. Qual é o oblíquo correspondente? Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, caso reto, ele ou ela, Quais são os oblíquos correspondentes? O, a, lhe, se, si, consigo. Essas são as primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Agora nós vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, que é o nós, Quais são os pronomes oblíquos correspondentes da primeira pessoa do plural, que corresponde a nós, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, pronome reto, pessoal do caso reto, vós, Pronome pessoal do caso oblíquo, correspondente, vos e convosco. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, pronomes oblíquos, pessoal do caso reto,
Pronomes oblíquos, os, as, leis, se, si, consigo, certo? Então, esse quadrinho aqui, eu sei que os pronomezinhos pessoais do caso reto a gente tem na cabecinha da gente, né? Esses aí não tem como. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Ele ou ela, eles ou elas. Esse aqui já tá na caixolinha da gente. Mas os pronomes pessoais do caso oblíquo, tem uma musiquinha, que depois quando nós retornarmos a gente canta essa musiquinha para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas não tem jeito, tem que estar aqui. Aí vocês já ficam com esse macetezinho na cabeça. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se correspondem ao pronome pessoal do caso reto. Então já vai, quando for estudar, eu sugiro, né, que estude aqui pelo quadrinho, para na hora de, memorizar, fique mais fácil o entendimento, certo? Então isso que eu li para vocês está na página 112. Deixa eu botar bem pertinho aqui. Uma paginazinha 112, aqui, esse quadrinho. E aí vocês podem colocar aí, importante para chuchu, lembra daquela siglazinha que a gente conversava em sala de aula, quando as coisas fossem importantes, aí a gente colocaria essa sigla, que é importante para chuchu, para cachorro, tá? Tá certo? Então, os primeiros pronomes que a gente está vendo são os pronomes pessoais, que são do caso reto e do caso oblíquo, certo? Esses pronomes, eles têm a função de substituir o substantivo, certo? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Os pronomes oblíquos, na página agora 114. Os pronomes oblíquos, eles também têm uma formazinha que se aplica, uma regrinha que se aplica às formas verbais, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Quadrinho aqui, esse quadrinho aqui da página 114, aqui, tá bom? Só para vocês se situarem, vocês vão ler no livrinho de vocês, é claro, né? Fica muito melhor. Só pra gente ficar mais, pra nossa aula ter uma ilustraçãozinha e vocês não ficarem perdidos de eu falando o tempo inteiro. Então, os pronomes oblíquos, eles têm umas regrinhas aqui de acordo com a terminação do verbo. Olha só. Quando a forma verbal terminar em R, então quando o verbo terminar em R, S ou Z, os pronomes aparecem nas formas los, las ou lolá, porque tem feminino, masculino, singular e plural, porque ele não vai substituir o substantivo. Então, se ele vai substituir o substantivo não tem flexão de gênero e número, lembra que eu falei isso nas outras aulas? O substantivo, ele se flexiona, né? Em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, se ele concorda com o substantivo, e se esse pronome vai substituí-lo, né, se referir a um substantivo, claro, tem que concordar. Então, se esse pronome está no feminino, se esse substantivo está no feminino, é claro que o pronome também tem que estar no feminino. Se esse substantivo estiver no masculino, é claro que o pronome também ficará no masculino. Assim como em relação ao número. Se esse substantivo estiver no singular, logicamente o pronome também. E se estiver no plural, o pronome também. Então, tem que haver concordância de gênero e número, certo? Então, voltando aqui ao nosso livrinho. Então, toda vez que esse verbo terminar em R, S ou Z, os pronomes que vão fazer essa flexão são os los, las, lo, las. Então, por exemplo, rastrear mais a. Então, para a questão fonológica, por que modifica, não entra? Porque os pronomes oblíquos são o, a, os, as, né? Naquele quadrinho lá que a gente viu, aqui da página 112. Só que em relação ao som, a gente acrescenta o Lzinho na frente, né? Então, vai ficar rastrear, lá. Levamos alguma coisa, levamos alguém, né? Levamos o estojo, por exemplo, levamos-lo. Fiz alguma coisa, fiz mais fi-lo. Se o verbo termina com som nasal, o som nasal é o som que sai pelo nosso narizinho, né?
Ou seja, quando ele vai ter som nasal, o verbinho, quando terminar em M, ão, o on, os pronomes aparecem nas formas no, na, nos, nas. Então, ele, quando termina em RS ou Z, a terminação do pronome oblíquo é lo, la, los, las. Quando os verbos tiverem som nasal, ou seja, terminarem em M, ão ou on, ficará, né, com a terminação no, na, nos, nas. Certo? Pegaram no, dão nas, põe nas, certo? Então, a gente tem que ter também essa regrinha aqui do pronome oblíquo, da terminação verbal na cabecinha da gente. Então, nós vamos colocar também nesse quadrinho da página 114, nós vamos pôr importante para chuchu. E depois a gente vai praticando nos exercícios para entrar isso na caixolinha da gente. Tá legal? Então, continuando. Nós temos depois do pronome pessoal, do caso reto do pronome oblíquo, nós temos o pronome de tratamento. Né? O pronome de tratamento é um pronome que também vai substituir... É um pronome que vai substituir, indicando, vai dar tratamento mesmo, né? As palavras que indicam tratamento a determinadas pessoas ou cargos que essas pessoas, né, ocupem, né? Então, esses pronomes de tratamento, todos eles são em terceira pessoa. Então, nós temos aí no livrinho, na página 115, de novo, um quadrinho, ó, falando sobre alguns pronomes de tratamento, né? Alguns. Aí, conforme eu for sentindo a necessidade de acrescentar nos exercícios, aí eu vou acrescentando e vou colocando no caderno, para poder cobrar depois. Caso eu necessite cobrar outros que não estejam aqui nesse quadrinho, aí depois eu vou acrescentando nos exercícios. Tá bom? Fiquem tranquilos. Então, olha só, principais pronomes de tratamento. Vossa Majestade se refere a reis e rainhas. Vossa Alteza, príncipes e princesas, Vossa Santidade a papas, Vossa Excelência a altas autoridades do governo e oficiais generais das Forças Armadas, Vossa Senhoria também a oficiais das Forças Armadas, até o coronel, funcionários públicos, graduados e autoridades civis, usado também na linguagem comercial. Não podemos esquecer dos mais utilizados, mais comuns pronomes de tratamento, que são você, a gente utiliza para aquelas pessoas com as quais a gente tem intimidade, né? Familiares, amigos, então os pronomes que a gente usa com quem nós temos afinidade, intimidade, e o senhor ou senhora, que nós utilizamos é um tratamento respeitoso para pessoas idosas, para pessoas com as quais a gente não tem intimidade, né, que precisa de um tratamento respeitoso. E eu sempre falo para meus alunos que antigamente, né, principalmente na época da minha avó, também se utilizava para as mulheres o senhorita, né? Mas o senhorita, nessa época, representava a questão de pessoas que ainda não tinham nenhum compromisso matrimonial, ou seja, elas não eram casadas, então tinha essa nomenclatura. Então podia ser uma senhora, naquela época, de, sei lá, 50 anos. Se ela não fosse casada, ela seria tratada como senhorita. Assim como podia ser uma menina de 15 anos, que até porque naquela época se casava mais cedo, né? E aí poderia ser uma menina de 15 anos, mas se ela já fosse casada, se ela já tivesse compromisso com outra pessoa, ela seria chamada de senhora. Só que esse tratamento caiu em desuso, então que a gente não vê mais essa questão de ser casada, chama de senhora, se não é senhorita, né? Então ficou realmente agora, atualmente, o você para pessoas íntimas e o senhor, senhora para as pessoas que estão um tratamento respeitoso ou pessoas mais velhas mesmo, que a gente tem que tratar com mais respeito, mais cerimônia, certo? Então, continuando. Então, esses pronomes, eles são substantivos, porque eles substituem o substantivo. Beleza. Agora nós vamos ver aqueles pronomes que são chamados de pronomes adjetivos. Por quê? Porque eles acompanham, eles não substituem. Então, o substantivo vai ficar ali, na frase, na oração, eles apenas irão o quê? Acompanhar. Vamos ver o primeiro dele? O primeiro pronome que acompanha o substantivo?
Ou o primeiro que acompanha, o possessivo. O pronome possessivo, o nome já diz, indica o quê? Posse, você ter algo, né? E aí, também na página, no caso 115, nós temos naquele quadrinho, certo? Aqui, o quadrinho do pronome possessivo. Na página 115 aqui. Tanto aqui, desculpa, no pronome de tratamento, a gente vai botar o importante para chuchu, o IPC. Aqui também, que isso tudo é importante para o nosso estudo. Deixa eu botar aqui direitinho. Muito bem. Então, vamos lá. Pronomes possessivos. Primeira pessoa, que todos os pronomes têm essa relação pessoal e de número, né? Então, primeira pessoa do pronome do singular, do pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas. Plural, nosso. Nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Isso singular. Plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Certo? Esse quadrinho aqui tem que estar na cabecinha da gente também, dos pronomes possessivos que vão indicar posse. Certo? Depois, nós temos outro pronome que vai acompanhar o substantivo, que é o pronome de tratamento. Esse pronome, ele está na página 116. E o pronome de tratamento é aquele que vai mostrar no texto o que foi ou será mencionado, certo? Então, agora, nesse pronome de tratamento aqui, eu vou precisar que vocês tenham bastante atenção. Esse é o mais chatinho, porque esse tem uma regrinha, que aí na hora que a gente tem que usar formalmente, de acordo com a norma culta, né? A norma gramatical culta, a gente tem que utilizar corretamente os pronomes demonstrativos. E a gente, na hora que a gente está falando assim de maneira coloquial, a gente esquece, né? E fala qualquer um, e de maneira coloquial, quando a gente está informal, em casa eu já conversei isso com vocês, não tem esse problema. Mas se a gente vai redigir um texto, a gente vai falar formalmente, nós temos que tomar cuidado e aplicar, né, a língua portuguesa de acordo com a norma culta. Então vamos lá. Quando eu utilizo este, esta, estes, estas ou isto, que eles são de primeira pessoa, né? Quando o objeto estiver perto do falante. Então, quando algo, alguém, né, estiver perto do falante, nós vamos utilizar este, esta, estes, estas ou isto. Então, se eu me referir aqui, esse estojo, por exemplo. Esse estojo está perto de mim que estou falando. Então, se eu for utilizar este estojo, não é esse estojo, é este estojo. Esta camisa, porque a camisa está em mim e eu sou a falante no momento. Este estojo, e sempre lembrando que os pronomes se fazem a concordância com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, singular, eu tenho que usar o pronome adequado, né? Fazendo a concordância. Então, toda vez que o objeto ou algo estiver perto do falante, eu vou utilizar pronome de primeira pessoa. Este, esta, estes, estas ou isto. Quando o pronome estiver perto da pessoa com quem eu falo, vamos supor que aqui ao meu lado tivesse, aqui do meu ladinho, eu estivesse falando com outra pessoa. No momento não tem ninguém, mas vamos supor que eu estivesse falando com outra pessoa e me referisse a algo que estivesse perto dessa pessoa. Vamos supor ao cabelo dessa pessoa. Eu usaria o quê? Esse cabelo está sujo, por exemplo. Por quê? Porque agora eu sou a falante, ainda continuo sendo, só que o objeto, nem o objeto, né? A parte lá do corpo da pessoa está juntinho da pessoa que está me ouvindo. Falante, ouvinte, locutor, locutário. Então, eu vou usar o pronome segunda pessoa. E quando algo ou objeto estiver tanto longe do falante quanto do ouvinte, nós vamos usar aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Então, se eu me referir a uma coisa que esteja lá no fim da rua, aquela
aquela luz está queimada, um poste lá no final da minha rua, tá longe, tá bem longe de mim. E se tivesse alguém aqui do meu lado, também estaria longe dessa pessoa que estivesse aqui do meu lado. Então, eu vou falar rapidinho para a gente concluir. Então, os pronomes demonstrativos são este, esta, estes, estas e isto, que a gente utiliza quando algo ou alguém estiver perto do falante, próximo ao falante. Esse, essa, esses, essas ou isso, quando o objeto ou algo estiver perto da pessoa com quem eu estou falando, ou seja, do ouvinte. E aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, quando estiver longe do falante, do ouvinte, certo? O próximo pronome que eu vou abordar são os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles que não definem. Até piadinha, né? O nome já diz. Eles acompanham, só que os pronomes indefinidos, eles se dividem aí na relaçãozinha, eles têm os variáveis e invariáveis. E eles podem acompanhar ou substituir o substantivo. Então, vamos ler aqui rapidinho, ó. Esse tipo de pronome apresenta as formas variáveis, que vão variar em gênero e número, né? E invariáveis, quando não variarem, em gênero e número. Quais são os variáveis? Alguns, tá? Não, antes de falar de ler alguns aqui, eu quero dizer que eu vou só, aqui no livrinho só tem alguns. Então, os variáveis são alguns, alguma, algumas, todo, todas, todos, toda, todas e etc. Certo, certa e assim vai. Invariáveis, também só tem alguns. Alguém, algo, nada, cada, tudo e etc. Ninguém, beleza? E para nós fecharmos aqui, nós vamos falar, e depois também eu sentindo necessidade, que eu creio que eu vou sentir, eu vou acrescentando outros pronomes aqui, outros pronomes, de repente, para semana que vem, porque a nossa listinha já tá pronta, né? Para semana que vem eu vou acrescentando mais alguns, tô achando muito pouquinho isso aqui, pronomes pra gente estudar. E de repente também mais um pouquinho de pronomes de tratamento. E para nós fecharmos, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles que vêm em frases interrogativas e perguntas, né? E todo pronome, antes de ser interrogativo, ele é indefinido. Então ele só se transforma em interrogativo quando é aplicado em perguntas, né? Então tá aqui, ó. As palavras empregadas na formulação de perguntas, diretas ou indiretas, são chamadas pronomes interrogativos. Quais são os mais comuns? Quem, que, qual, certo? E também, eu sentindo necessidade, eu vou colocando aqui, ó, também junto lá na lista, se houver necessidade. Mas esse aqui tá mais completinho, ó. Então, os pronomes interrogativos também apresentam formas variáveis e invariáveis. Variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Invariáveis, que e quem, que não varia. Tá certo, meus lindos? Então, é isso, meus amores. A linha, eu tentei agora suprimir mais um pouquinho, senão o vídeo fica muito longe, né? Então, quando vocês terminarem de ver esse videozinho, vocês façam lá a lista de exercícios, por favor. E além dos exercícios do livrinho, que eu vou disponibilizar as páginas, né, que eu quero que vocês façam, tudo na plataforma direitinho, tá bom? Para que a gente possa ir caminhando mais um pouquinho no nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, relembrado. Vocês já aprenderam isso há muito tempo, né? Que vocês tenham relembrado o conteúdo, né? Pra gente caminhar aí com a nossa matériazinha, tá? Mais uma vez peço desculpas da nossa aulinha não ter sido ao vivo, né? Mas coisas que acontecem que estavam fora do meu alcance, não dependia da minha vontade, tá bom? E na próxima, com certeza, a gente se vê junto, ao vivo e a cores, tá bom? Uma boa tarde, um beijo grande, fiquem com Deus.